Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Juízes, capítulo 6, um capítulo que fala sobre a vida de Gideão. Quem que conhece a história de Gideão? Levanta a mão. Bom, quem não conhece, hoje vai ser o dia que você também não vai conhecer. Não vamos chegar até Gideão, tá, irmãos? Mas eu vou fazer uma série de mensagens, talvez não sequencialmente, mas sobre a história de Gideão, mas hoje nós vamos nem chegar em Gideão, tá? Juízes capítulo 6, do verso 1, diz assim a palavra de Deus: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, todos os dias e nessa noite em especial. É o Senhor, Pai, o dono dessa igreja. É o Senhor que é o dono dos nossos corações. Então faz a tua boa obra aqui, Senhor. Fala conosco e que a tua igreja possa ser edificada pelo teu Santo Espírito nessa noite. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Juízes é um livro muito interessante da Bíblia. Como todos os outros 66, eu recomendo que você os leia. O que está acontecendo aqui, irmãos? O ano aqui é cerca de 1250 a.C., ou seja, muito tempo atrás, né? 1250 a.C. Se vocês se recordam, um pouco antes, o povo de Israel era escravo no Egito. Deus levantou Moisés. Deus, através de Moisés, usou as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, libertou o povo de Israel de uma escravidão, de um pesado jugo sobre Faraó, sobre o Egito. Esse povo vagou pelo deserto durante 40 anos. Aconteceu muita coisa, né? Deus alimentou o povo com maná. E depois desses 40 anos, o povo de Israel entrou em Canaã, a terra prometida desde Abraão a esse povo. Então o povo entrou em Canaã, conquistou a terra. Apesar de ter conquistado a terra, ainda havia vários inimigos ao redor. E após conquistar a terra, ali no livro de Josué, que é o livro anterior, o povo começou a habitar a terra prometida. E passou a plantar e colher, né? Porque Deus dava o maná, o alimento do céu, para eles até entrarem na terra. Depois que entraram na terra, tiveram que trabalhar, plantar, criar gado e tudo mais. O problema o povo era fiel ao Senhor, só que entrou na terra, entrou na bonança, o povo rapidamente se afastou de Deus e começou a adorar os deuses da terra, os deuses ali da região, e abandonavam a Deus de lado, apesar de tudo que Deus havia feito ali, libertando o povo do Egito, libertando Israel da escravidão. E aqui é mais um caso. E sempre o povo abandonava a Deus, adorava outros deuses. Deus permitia que os inimigos atacassem, dominassem Israel. Deus levantava um juiz, daí o nome do livro, Juízes. Deus levantou diversos juízes. Esse juiz se levanta, reúne ali o povo de Israel, consagra o povo volta a buscar a Deus e Deus liberta o povo daqueles inimigos. Libertando o povo fica de novo de bem, com bênçãos, plantando e colhendo, abandona Deus de novo, os inimigos vêm, atacam Israel, domina Israel, Deus levanta um outro juiz, o juiz consagra o povo, liberta o povo do pecado, Deus novamente dá vitória, e assim vira um ciclo. O livro de Juízes são 7, 8 ciclos dessa forma. O povo peca, é entregue nas mãos dos inimigos, levanta-se um juiz, o povo se consagra, Deus liberta, e de novo um ciclo. E assim vão os diversos juízes. Sansão, Gideão, que é um deles, até o último deles, que é Samuel.
Então, isso foi um longo processo de pecado, sofrimento, arrependimento, vitória. Pecado, sofrimento, arrependimento, vitória. Pecado, sofrimento, arrependimento, vitória. Parece com a sua vida e com a minha, irmãos? Lembra, né? Pecado, vem o sofrimento, depois do sofrimento, pisei na bola, arrependimento, e aí vitória. Nossa vida é esse ciclo, irmãos. A gente está fazendo isso o tempo todo, e a gente tem que quebrar esse ciclo e ver se a gente vive mais em vida consagrada, vitória. Vidas consagrada, vitória, vida consagrada, vitória. Imagine, irmãos, se nós conseguimos viver isso. Quebrar esse ciclo de ficar tanto... É claro que pecados eventuais acontecem, não é esse o ponto. O ponto é da pessoa realmente desprezar Deus, se afastar de Deus, parar de buscar Deus, parar mesmo. Não, hoje não vou ler a Bíblia, não. Hoje eu não vou orar. Não, domingo, não. Hoje eu quero descansar, não vou na igreja. Se afasta de Deus. E começa a viver uma vida um pouco mais desregrada, que vai piorando, piorando, e aí vem o sofrimento, arrependimento, vitória. Então, que a gente possa, irmãos, manter-se consagrados e ouvindo o que Deus fala para nós e nos cada vez mais caminhando de vitória em vitória, porque foi para isso que Deus nos fez. Deus não nos fez para ficar caindo nas mãos dos midianitas, sendo dominados pelos midianitas e sofrendo. Não foi. Então, aqui no verso 1, nós vamos estudar esse ciclo aqui nesse capítulo. O que acontece no verso 1? Diz, de novo, novamente, o povo de Israel fez o que o Senhor reprova. É o que muitas vezes a gente faz. A gente faz o que o Senhor reprova. Esse é o tema do livro de Juízes. Isso que a gente precisa corrigir. Porque é um problema, irmãos. É um problema fazer o que o Senhor reprova, e é pior ainda você fazer novamente o que o Senhor reprova. Porque a gente faz o que Deus reprova, Ele nos alerta, e aí, a partir daí, a gente já sabe, estamos errados. E aí a gente tem já uma responsabilidade. Deus já nos instruiu, por que nós vamos voltar a fazer o que Deus reprova? A vida espiritual, irmãos, é, de certa forma, semelhante à nossa vida acadêmica, nossa vida aí no colégio, nas escolas. Você tem a carga didática daquele ano. Se você é reprovado, você não passa de ano, você vai ter que repetir. Vai ter que repetir aquele ano até você aprender, absorver, captar aquilo que Deus quer te passar naquele ano, para aí depois você passar para o próximo. Então, se você toma bomba nas provas que Deus põe para você, você vai repetir. Você vai repetir, vai cair nesse ciclo de pecado, sofrimento, arrependimento e vitória. Até você aprender, absorver aquela lição e aí ir para frente. E aí avançar. E a vida espiritual é essa, irmãos. A gente não pode estagnar num determinado ano, determinado período da nossa vida espiritual. A gente tem que sempre avançar. Então, o grande princípio do livro de Juízes, irmãos, e que eu peço aos irmãos que prestem atenção nisso, o grande princípio do livro de Juízes é: se você se afasta, se você peca repetidamente, espere sofrimento. Espere sofrimento, irmãos. Porque Deus está falando, está alertando, e a gente continua repetindo um determinado problema, e Deus fala: meu filho, eu quero que você supere isso. Eu quero que você aprenda essa lição. E se você continua pisando na bola ali, espere sofrimento. Espere, os midianitas vão vir, irmãos. Vão vir. Então, a gente tem que tomar uma posição e aprender as lições que Deus nos dá. Deus fala com todos nós, irmãos, e a gente precisa ouvir e aprender. No verso 2, mostra que os midianitas dominaram Israel. Era plano de Deus que o povo de Israel entrasse na terra prometida e fosse dominado? Não, hipótese nenhuma. Eles acabaram de vencer a nação mais poderosa da terra, o Egito, muito mais poderosa que os midianitas aqui, talvez mais poderoso que todos os povos ao redor. Acabaram de vencer, mas estavam sendo dominados pelos midianitas. É propósito de Deus que você venha para Cristo e seja dominado por forças das trevas? Não. É propósito de Deus que você venha para Cristo, se converta e seja escravo do pecado, de um determinado pecado? Não. A palavra de Deus nos diz: se o Filho vos libertou, então verdadeiramente sois livres. Nós não podemos viver debaixo de escravidão, hipótese nenhuma. De maneira nenhuma viver debaixo de um jugo do diabo. Hipótese nenhuma. Não podemos. E aí, no caso aqui, o povo de Deus estava debaixo de um jugo, estavam sendo escravos de um povo ímpio. Então, Deus permite isso, a gente está vendo aqui, Deus permitindo isso acontecer, para que o povo se arrependesse e voltasse. Aprendesse a lição que Deus queria dar.
Então, Deus permite o mal? Permite. Permite o mal para que a gente entenda que aquilo que nós estamos fazendo de errado é mal e tem as suas consequências. Geralmente, quando a gente está lidando com o pecado, a gente sempre acha que está no controle da situação. Eu tenho esse pequeno defeito de caráter, mas está tudo sob controle, está tudo tranquilo, né? Eu sei até onde eu posso ir. Sabe mesmo, irmãos? Porque a gente acha que está sob controle, mas quando a situação vier um determinado problema, aquilo pode estourar. Então a gente tem que ter esse cuidado. O pecado não é para ser acariciado, né? Para ser cultivado ali, ele é um bebezinho, um gatinho pequenininho, mas aquilo ali vai crescendo até que vira um gato grande, um leão, uma onça, e aí você perde o controle. Isso aqui é o que Israel fazia. Eles achavam que está tudo sob controle, ia desviando de Deus, passo a passo, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar um pouquinho, e vai se afastando, e vai indo em direção aos midianitas, em direção ao sofrimento. A gente vê que eles ficaram tão apavorados, tão dominados, que eles passaram a se esconder, irmãos. Se esconder em cavernas, se esconder em esconderijos, porque tinham medo do mundo lá fora, tinham medo de viver a vida. Por quê? Porque estavam em pecado, então o próprio Deus olharia para eles com um olhar de reprovação. A gente vem para junto de Deus e está guardado, está protegido. Mas a gente sabe, irmãos, a nossa consciência bate. Eu estou protegido, mas, eu estou pecando repetidamente, rotineiramente. E eu sei que, se eu continuar assim, Deus não vai mais me guardar. Os midianitas vão vir. E você começa a esconder aquele pecado, começa a tentar esconder aquela vida errada, para os irmãos da igreja não ver, para o pastor não ver, e que não adianta absolutamente nada, porque quem não poderia ver, vai sempre ver, que é Deus. Então não adianta, irmãos, não adianta você se esconder de um problema, você tem que encará-lo. Se você tem um determinado defeito, uma determinada falha de caráter, você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso sair desse ciclo de pecado, sofrimento, arrependimento, vitória. Eu quero andar de vitória em vitória. Não quero mais poder passar por esse sofrimento. Então você precisa quebrar isso, irmãos. Não adianta esconder. Não, isso aqui eu cometo de vez em quando, eu estou ali, mas eu estou escondendo isso. Não adianta esconder, irmãos. Você precisa lidar com isso. E interessante, no verso 3, diz que os israelitas faziam as plantações e os midianitas vinham na época da colheita e roubavam tudo. Ou seja, às vezes você está aqui na igreja plantando bênçãos, buscando a Deus. Você está semeando coisas que você vai colher lá na frente, que Deus vai te abençoar na vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em tudo. Você está vindo buscando a Deus, e Deus está vendo você buscando, você está plantando para Deus. E você vai colher. Só que na hora de colher, o que acontece? É a hora que os midianitas vêm, irmãos. O diabo não tem problema de você, às vezes, estar colhendo. Ele também não quer que você plantando. Ele também não quer que você planta. Mas ele pode até deixar você plantando. Porque na hora que você vai colher, ele vem e rouba tudo. Se você der essa brecha, se você der esse espaço, o inimigo vai vir. E é por isso que às vezes a gente pensa, mas meu Deus, eu estou plantando, eu estou buscando a Deus, eu estou vindo à igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou dando meu dízimo, eu estou trabalhando na igreja, por que eu não estou colhendo? Por que às vezes eu não estou recebendo, sendo abençoado? Porque às vezes determinadas práticas suas, determinados pecados que você está escondendo, dá a brecha para os midianitas virem e roubarem tudo. Então, às vezes, você já está na época de estar colhendo. Você já deveria estar colhendo determinado sonho, que você ora para Deus e fala, Senhor, eu preciso dessa bênção. É um sonho que eu tenho, Pai, me dá essa alegria. E era a época de você já estar colhendo, mas não colhe, porque tem determinada coisa que Deus tem te falado. Dia após dia, meu filho, tal coisa eu não quero na sua vida. Então, por mais que você semeie, busque a Deus, se você não tira da sua vida aquilo que o Senhor reprova e que Ele está te falando, que você tem que tirar, você não vai colher. Não vai, irmãos, não vai. Ele vai segurar a bênção, ele está pronto para te dar. Mas se você persiste em fazer aquilo que o Senhor reprova, novamente, a época que você já deveria estar colhendo, não vai colher. Os midianitas vão vir e vão roubar tudo. No verso 5 diz que eles vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Ou seja, quando vem, irmãos, isso,
é mais forte do que você. É mais forte do que você, esse problema, e não adianta clamar a Deus, porque é justamente Deus que está permitindo que aquilo aconteça. O pastor Wagner até comentou sobre isso hoje de manhã. Não adianta você tentar expulsar os midianitas, repreender Satanás, não adianta, porque é Deus que está permitindo aquilo. É Ele que está permitindo. Então, só se você resolver orar repreendendo Deus, que eu não recomendo. Então, irmãos, veja, em todo o nosso mundo, na nossa vida, aqui na nossa vivência, existe uma realidade espiritual que às vezes você procura corrigir um problema da sua vida aqui no mundo terreno, mas o problema não está aqui. Às vezes o problema está lá em cima. Às vezes você precisa consertar algo na sua vida com Deus, para aí você poder receber determinadas bênçãos. No verso 6 diz que por causa dos midianitas, Israel empobreceu tanto, que aí, depois de muito sofrimento, resolveram voltar-se para Deus, resolveram clamar por socorro ao Senhor. Né? Então, muitas vezes é assim. A nossa vida, a gente acha que está no controle de determinada situação e só quando perde o controle de vez que você clama a Deus. Né? Não seja assim. Né? Em cada coisa da sua vida, clame pelo socorro a Deus o quanto antes. E no verso 7, irmãos, se vocês puderem ler aí comigo, Deus, enfim, depois que o povo clama por socorro, Deus envia um profeta. Agora veja o que o profeta vai dizer a esse povo. Verso 7, Juízes 6. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Mas vocês não me deram ouvidos. E aqui encerra a palavra do profeta. O povo clamou por socorro a Deus, clamou por socorro a Deus, clamou por... Deus manda um profeta. Aleluia. Problema resolvido, né? O profeta vai vir e agora estamos salvos, né? Não, senhor. O que o profeta falou? Ele resolveu o problema? Não. Ele falou: vocês estão passando por isso porque não me deram ouvidos. Deus manda a palavra não é para resolver o problema. Não. Ele quer primeiro que você aprenda a lição. Lembra que nós falamos? Primeiro aprende a lição, depois passa de ano. Primeiro você precisa aprender a lição. E qual que é a lição que o profeta aqui trouxe para eles? Vocês não me deram ouvidos. Já pensou, irmãos? Deus falar e você não ouvir, ignorar Ele, desprezar o que Deus está falando? Esse que era o problema. Deus falou: olha, eu estou falando com vocês e vocês não estão me ouvindo. Antes de clamarem socorro, antes de receberem socorro, vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir. Eu livrei vocês do Egito, uma nação muito mais poderosa, para libertar vocês de Midian, é muito fácil. Mas primeiro vocês precisam me ouvir. Em Zacarias capítulo 7, não precisam abrir, mas Deus fala assim: ó, eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso, olha só, quando eu os chamei, Deus falando, quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, se Deus fala com você algo, você ignora, não toma nenhuma atitude, nenhuma. Quando você clamar, adivinha o que vai acontecer? Ele também não vai te ouvir. Ele também não vai te ouvir. Que é o caso aqui, eles clamaram por socorro. Mas Deus falou: vocês não me dão ouvidos. Por que eu tenho que dar ouvidos para vocês? Tenho que dar ouvidos para vocês? Não. Irmãos, 17 vezes no Novo Testamento, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 8 vezes ele fala antes da sua ressurreição, 9 vezes após a ressurreição, principalmente em Apocalipse. Ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, alguém aqui não tem ouvido? Não, todos nós aqui ouvimos. Então por que Jesus fala isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo que estava ali ao redor dele tinha ouvidos. Né? Por que ele está falando? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus sabia, e Deus sabe, que Ele fala, a gente ouve, mas não ouve, irmãos. Aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente ouve a palavra do Senhor vindo aqui na igreja, ouve a palavra do Senhor meditando em casa, ou ouvindo um louvor, ou ouvindo uma pregação, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Se nós não tivermos o cuidado, irmãos, de numa pregação,
qualquer que seja, você falar, eu preciso receber, eu preciso ouvir o que Deus está falando. Você agora está me ouvindo, né? O microfone está tendo um som um pouco alto para mim aqui. Você está ouvindo, mas você vai ouvir? Você vai ouvir? Por isso que Jesus falava, insistia, repetia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cada vez que você vem a essa igreja, você tem ouvido a palavra do Senhor, ouvido de verdade. O que é esse ouvir que Jesus está falando? É captar a mensagem mesmo. Né? Tinha um programa humorístico que ele fala, captei a vossa mensagem. Né? Ó, professor Raimundo, eu acho. Né? Amado mestre, captei a vossa mensagem, amado mestre. E é isso que Deus quer, que a gente dê ouvidos ao que Ele fala. Porque, irmãos, você vir a essa igreja, o pastor ou o pregador que for aqui, falar determinada mensagem, e sair por um ouvido, entrar por um ouvido e sair pelo outro, é uma ofensa a Deus, irmãos. É uma ofensa. Você ignorar o que Deus está te falando, se você vem a um culto, irmãos, e Deus fala aqui, né, abre-se a Bíblia e lê aqui, você, diante dessa palavra, você tem que tomar uma atitude, irmãos. Você tem que falar, opa, leu-se a palavra de Deus, falou-se a mensagem do Altíssimo, o que eu vou fazer amanhã em relação a isso? Amanhã em relação a isso. Né? Desde que eu vim para Cristo, eu sempre falei isso para o Senhor, Senhor, não importa o pregador, não importa, pode ser o cara, assim, às vezes até ímpio, que subiu no púlpito, deixaram subir no púlpito, e ele está pregando a mensagem. Pode ser uma pessoa que veio pregar assim, sem vontade, né? Nem estudou direito a palavra, mas ele leu um versículo, irmãos. Leu um versículo da palavra de Deus. Pronto. Senhor, não me deixa sair daqui sem ser. Não me deixa sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu sempre falei isso para Deus. Não me deixe, porque ao menos um versículo se leu. Então, alguma coisa de Deus foi falado. Alguma coisa eu tenho que ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguma coisa ele falou. E às vezes, irmão, nos piores cultos, nos piores, não nessa igreja, mas em outra, antes da minha vida, cultos horríveis, irmãos, que o pastor, nitidamente, não estava num dia muito feliz. E eu falava, Senhor, misericórdia, estou aqui com um sono terrível, né? Eu não estou aguentando, essa pregação está muito chata, ou ele não está falando nada com nada, eu não sei. Mas eu falo, Senhor, eu fiz esse compromisso contigo, eu quero te ouvir, alguma coisa me fala. E Deus era fiel, irmãos. O pastor abria lá a mensagem, falava um versículo, explicava uma coisa, mas Deus estava me falando no coração outra. Eu estava ouvindo, irmãos. A gente precisa, a hora que você pisar aqui, começar o culto, ficar atento. Porque Deus vai falar alguma coisa, irmãos. Amém. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 reunir, ali eu estarei. Ele vai falar. Amém. Independente do vaso de barro que estiver aqui. Independente. Ele vai falar, irmão. Se você estiver atento, ele vai falar. E já pensou, irmãos, você vai ter oportunidade de ouvir Deus falando contigo. Então você precisa estar atento. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu preciso sair daqui com alguma semente da palavra, com algo do que vem do alto. E por isso Jesus falava constantemente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Temos que ficar atentos, irmãos, atentos. Então veja, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam, olha, o meu problema é que eu quero ouvir Deus, eu não ouço. Né? Nas minhas orações eu não ouço. Mas, irmãos, na minha caminhada, o que eu tenho visto é que o problema não é Deus não falar. O problema é o povo não ouvir. O problema é não ouvir, irmãos. Porque todas as vezes, 100% das vezes que se abre esse livro e lê-se, assim diz o Senhor, Jesus Cristo disse, está se ouvindo a palavra de Deus. Está se ouvindo Deus falar. Deus está falando. Todas as vezes que você se reúne, 2 ou 3, em nome de Cristo, Ele vai falar. Então o problema não é Deus não falar, é às vezes a gente não ouvir. Se você ficar atento e falar, Senhor, meu coração está aberto, fala comigo. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir. Fala comigo, Senhor. Então, nós, em Hebreus capítulo 5, verso 11, não precisa abrir, mas o apóstolo diz lá, muito temos que dizer, de difícil interpretação. Mas ele fala, por que vocês se fizessem negligentes em ouvir? Vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas ainda precisamos ensinar as coisas rudimentares da palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, a palavra está sendo pregada, a gente quer ir a níveis mais profundos, mas às vezes não é possível, porque às vezes as pessoas estão negligentes em ouvir.
O que é ouvir? De novo, não é vocês escutarem, virem à igreja. Isso também, claro, porque senão não vão ter ouvido. Mas não é apenas isso, é vocês virem aqui e falar, eu preciso absorver, eu preciso captar essa mensagem, eu preciso que esse versículo entre no meu coração, eu preciso tomar uma atitude amanhã em relação ao que está sendo dito, porque quem está falando é Deus. É a palavra de Deus que está sendo pronunciada aqui. Então, eu preciso tomar uma atitude. Não posso ser negligente. Não posso. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. Fala também da casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. E qual que era a diferença? Um era crente e o outro não era crente. Um era cristão e o outro não era cristão. Não, irmãos. Os dois eram cristãos. Os dois, o da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Ambos eram cristãos. Qual a diferença? Jesus fala, estes são os que ouviram e praticaram o que eu falei. Ouviram e obedeceram. Esses construíram a casa sobre a rocha. Se você ouve a palavra do Senhor aqui e amanhã não obedece, a sua casa está sobre a areia, a tempestade vai vir e vai ser grande a ruína. Os midianitas vão vir e vão roubar toda a sua colheita. Você precisa ouvir aqui, irmãos, e no dia seguinte, ou então quando você chegar em casa, ou quando você sair, porta fora, eu preciso praticar o que foi falado. Porque foi Deus quem falou. É Deus que está falando comigo. Deus não quero nunca que Deus fale isso para mim. Vocês não me deram ouvidos. Que nunca, irmãos, a gente possa ouvir isso, porque a gente está dando ouvidos para Deus. Temos que ouvir. Abra comigo em Romanos capítulo 10. Deus vai falar de novo, né? Porque eu acho que nós vamos ler as Escrituras. Olha só, fiquem atentos. Romanos capítulo 10, porque às vezes a gente pode até falar algo aqui que talvez não venha, não tenha a mesma corretude, mas quando você se abre a palavra de Deus, irmãos, aí é um momento sagrado, aí é Deus falando. Romanos capítulo 10, versos 17 e 18. Texto muito conhecido também. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Versículo todos nós sabemos, a fé vem pelo ouvir. Novamente, né? Olha a importância do ouvir. Mas olha o verso seguinte, irmãos. O verso seguinte, às vezes, a gente não observa. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Está falando sobre a nação de Israel, né? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as palavras até os confins do mundo. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, a fé vem pelo ouvir. Mas eles não ouviram? O povo de Israel não ouviu? É claro que ouviram. Ouviram, mas não ouviram. Jesus, de novo, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então, irmãos, você pode vir que a igreja está ouvindo a palavra de Deus e não está crescendo espiritualmente. Aí você pergunta, mas o pastor Wagner fala incessantemente, a fé vem pelo ouvir, e eu estou ouvindo e minha fé não está crescendo. Está ouvindo, irmão? Porque o povo de Israel também, mas eles não ouviram? O apóstolo Paulo pergunta, eles não ouviram? Ouviram, claro que sim. E por que não houve mudança? Por que não houve transformação? Estão ouvindo de verdade? Estão ouvindo de verdade? Aí nós temos que, de novo, entrou porta adentro, abriu a palavra de Deus, irmãos, atento, Deus vai falar. Deus vai falar. Às vezes, quando o pastor Wagner vai aqui abrir as Escrituras, ele pede para todos nós ficarmos de pé. Porque é um momento sagrado. É Deus que vai falar. Nós vamos abrir as palavras, as sagradas Escrituras, que ninguém aqui é digno sequer de estar ouvindo algo de Deus. Então nós vamos ter um privilégio imenso. Nós temos que ficar de pé. Quando estamos diante de uma autoridade, uma imensa autoridade, nós vamos ouvir Deus. E às vezes, nesse momento, irmãos, eu vejo irmãos conversando. Peraí, Deus está falando e você está conversando com o irmão do lado? É o quê? Morreu um familiar? O que está acontecendo? Teve um culto em Campinas, quando eu morava em Campinas, na igreja que eu não vou falar o nome, mas achei o máximo. Nem foi na escritura de abertura, mas foi na escritura no meio do culto, que ele falou, vamos abrir igual que nós abrimos. E o pastor começou a ler o texto e viu um casal, uns irmãos conversando, e ele parou e ficou parado, esperando. E aí todo mundo olhou para o pastor, e pastor, o que foi? Não, estou esperando aqueles irmãos conversarem ali atrás, porque o assunto deles é mais importante que a palavra de Deus. Então eu vou aguardar. Então, irmãos, Deus falar conosco, meu Deus, irmãos, fique atento, Ele vai falar contigo. É num clique, é num versículo que é um mover do Espírito Santo, e sua vida muda de cabeça para baixo. Muda, irmãos. É um culto, é um versículo, é um mover do Espírito Santo, e você recebe um dom, você é batizado com o Espírito Santo, Deus responde a uma oração que você está fazendo, às vezes há meses. E se você não estiver atento ali, passou, meu irmão, passou.
Deus falou? Falou. Você ouviu? Não. Por quê? Não sei. Qual o motivo? Não poderia estar ouvindo. Então, é o que fala lá em Juízes. Vocês não me deram ouvidos. Fica atento, irmãos. Esse momento aqui é sagrado demais. Muito atento e fica esperto. Porque se Deus fala, não perca a oportunidade de ouvir. Abre comigo em Mateus capítulo 13. Quero ler aqui Mateus 13, verso 18. Também um texto muito conhecido de Jesus, parábola do semeador. E agora ele explica no verso 18, Mateus 13, 18. Atenção, hein? Não sou eu que vou falar, não. A palavra, novamente. Atentos. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso que aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Até aqui, queridos. Então, veja só, qual que é o objetivo dessa parábola de Jesus? A mensagem, que no caso é a semente, é diferente? É a mesma. É a mesma. O que eu estou falando aqui, o que o pastor Wagner prega aqui, é a mesma para todos vocês. E agora o que Jesus está falando? Vai produzir resultados diferentes. A produtividade vai ser diferente. Alguns vão ser mais abençoados e outros não vão colher nada. Nada. Ele está falando que, apesar de uma mesma mensagem, irmãos, o mesmo conteúdo, alguns vão desfrutar bênçãos sem fim, enquanto outros vão se perder no caminho. O diabo vai roubar a palavra. Então, olha só, quando está sendo pregada a mensagem, alguns vão ser extremamente abençoados. Qual de vocês vai ser, irmãos? Qual de vocês? Tem uma irmã ali que vai ser, ó. Amém, mais uma. Então, veja só, quando a gente está pregando aqui, irmãos, a gente tem, o protagonismo é sempre de Deus, do Espírito Santo, mas só para ilustrar. O protagonismo parece que é aqui do pastor, do presbítero, da pessoa que está pregando a mensagem, né? É a pessoa que trabalhou, que estudou aqui o conteúdo, que orou, né, que pediu a direção do Espírito Santo. Parece que o protagonismo é dele. E vocês, que são os ouvintes, são meros coadjuvantes, né? São figurantes. O que Jesus está falando? Não, senhor. Depende aqui do pregador? Não, depende principalmente de quem? Do solo. Depende do solo que está sendo semeado. É claro que a mensagem, o trabalho do pregador é importante, da mensagem, mas igualmente, irmãos, é importante o seu trabalho. Eu estou aqui trabalhando, estou pedindo a unção do Espírito Santo, pedindo que Ele me use, mas você aí, sentado, precisa, Senhor, é hora de trabalho, eu preciso absorver. Esse versículo que ele está falando, tem que estar atento. Opa, será que isso mexe com alguma coisa na minha vida? Será que aquele problema que eu estou passando, será que se encaixa nisso que ele está falando? Você tem que trabalhar. Você é o solo. Qual solo você vai ser? O solo pedregoso? O solo cheio de espinhos? O solo que cai à beira do caminho e vem as aves, o diabo rouba? Ou você vai ser o solo fértil? O conteúdo é o mesmo, o pregador é o mesmo. E qual solo você é, irmãos? Por isso, quando você entra a porta dentro, você tem que tomar uma atitude. Eu preciso receber. Eu preciso dessa mensagem desesperadamente. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Então você tem que orar. Né? Senhor, abre o meu coração mesmo. Não deixe, porque, irmãos, veja só, quando vem uma palavra, quando você tem um determinado falha de caráter, por exemplo, e fala-se aqui sobre isso, qual que é a tendência da nossa carne? Irmãos, defender com todas as armas possíveis para que você... Porque a gente sempre se justifica. Não, isso aí não é para mim, isso é para outra pessoa. Não, isso eu realmente, esse pecado eu tenho, mas é por causa, né? Por causa dos meus antepassados, por causa da minha criação, por causa disso, daquilo, do meu trabalho. A gente sempre justifica. E sempre a gente cria um tipo de solo que não deixa a palavra semear e crescer. Aí você precisa tomar essa decisão. Qual solo você vai querer ser, irmãos? Se você é confrontado que você vai lutar para defender os seus defeitos, suas falhas, defender a sua forma de enxergar o mundo, ou você vai se submeter ao que a palavra diz. Isso que ele está falando é para mim. É para mim. Eu não vou arredar pé. Eu tenho todo esse problema, mas ele está falando, acabou. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso entregar minha vida a Ele. Eu preciso ser um solo fértil.
E veja que Jesus fala que se é semeado, o que vem? O maligno vem e rouba a palavra. Aqui ele não atua, irmãos. Porque aqui a oração, aqui a presença de Jesus Cristo. Mas você saiu porta fora, o maligno vai atuar na sua vida. Ele vai, Jesus está falando, ele vai querer roubar a palavra da sua vida quando você sair porta fora. É no trânsito, é uma conversa com um familiar, é um telefone, é uma mensagem no WhatsApp, é um vídeo imoral que te manda, e o Satanás vai atuar na sua vida para roubar essa palavra. Ele é um ladrão de sermões, irmãos. Você, quando sai aí fora, você não deixa sua carteira à mostra, você fica atento, ele está escuro, vou entrar no carro. Da mesma forma, fique atento. Em cada pregação, porque quando você sair porta fora, os demônios, os midianitas vão vir. Porque se ele roubar a sua palavra, roubou sua bênção. Se roubar o que Deus falou contigo, roubou sua bênção. Roubou sua vitória, a transformação que você estava clamando há meses, e você ia colher, opa, pegou, roubou. É uma situação, e às vezes como nós somos frágeis, irmãos. Imagina, você recebe a palavra aqui e fala, falou comigo, é amanhã que eu vou tomar uma atitude. Saiu ali fora, teve uma conversa com um familiar gritou com você não aguenta, não. Isso eu não posso me humilhar, não posso aceitar ser humilhado, e você grita de volta, se explode ali, se irrita, acabou, irmãos. Ali, pronto, você já esqueceu a palavra, já roubou. Já roubou. Já roubou. Você tem que ficar atento. Você entrou aqui porta dentro, hora de receber. Saiu porta fora, hora de obedecer e praticar. E nada vai roubar minha palavra. Nada. Nada, 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 nada. Ah, mas a palavra foi dura, foi tranquila. A palavra foi engraçada, foi chata, foi assim, foi assado. Não interessa, a palavra foi lida, irmãos. Você precisa receber alguma coisa e precisa sair a cada dia. É um passo a mais que eu dei em direção ao reino. Esse passo tem que ser dado. Sair porta fora, receber a mensagem, mais um passo em direção ao reino, mais um passo para ser mais parecido com Cristo, mais um passo para permitir que Deus reine na minha vida a cada dia. Nós precisamos ouvir, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Às vezes a gente fala, eu não lembro da pregação que teve semana passada. Ok, e a culpa é de quem? Do pastor? Ou será que às vezes do maligno que roubou a palavra? A gente tem que ter cuidado, irmãos, de às vezes ficar culpando, achando que o pastor tinha que ter dado uma mensagem mais ungida, mais preparada, mais assim, mais assado. Eu quero saber do solo. Porque se for uma mensagem simples, como antigamente era, irmãos, antigamente não tinha pastores tão cultos assim. Eram mensagens simplórias, muito simples, era um versículozinho que se lia, o pastor falava assim, com amor, e os irmãos saíam abençoados para casa. Na minha caminhada cristã, olha, de 5 anos para cá, que eu vejo pregações tão profundas. Antigamente eram pregações muito simples, e os crentes, vai ver a vida de santidade dos crentes antigos. E mesmo sem um alimento tão profundo. Mas por quê, irmãos? Porque o solo era fértil. Qualquer sementinha, uma sementinha simples que você colocava, sem tanto recursos, produzia um absurdo. Agora, hoje, com sementes importadas, tecnológicas, um monte de sementes, joga um caminhão de semente, às vezes mal nasce. Por quê? O solo é duro. Chega num deserto, derrama um caminhão de semente lá, vai nascer? Não vai. Que solo você é, irmãos? Que solo você é? Cada vez que você entrar aqui para dentro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir, irmãos. Precisamos ouvir. Sem atenção, você é um alvo fácil para o Satanás roubar a palavra e você não vai ouvir. Veja só, se no trabalho, amanhã você chega, amanhã é dia de trabalho, seu chefe fala algo para você. Olha, eu queria que você fizesse tal coisa. Passa meia hora, você esquece o que seu chefe falou? Alguém esquece? Eu não, pelo menos eu não. Ou então você lembra, não, ele me falou, eu lembro, e não faz. Você lembra e não faz? Não existe isso no serviço, no trabalho. Não existe você esquecer o que seu chefe falou. Ou de você lembrar e não fazer. Não existe isso. Agora, por que existe isso diante de Deus, o soberano da terra, irmãos? De ele falar, e você sair porta fora e esquecer. Ou ele falar, você lembrar. Não, mas, deixa, depois eu vejo isso. Para o chefe humano, mundano, ímpio, que não quer nem saber de você, às vezes, você dá atenção, e para o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, às vezes a gente não dá o mesmo respeito. Está escrito em Juízo, vocês não me deram ouvidos. Não ouvir Deus, irmãos. Assim como o nosso chefe quer a gente engajado, proativo, né, palavras que eles gostam de falar, proativo, engajado, né, colaborando. Deus quer isso de você, de mim e de você. Né? Eu já contei isso algumas vezes, mas tem uma história de uma irmã, depois de, 30 anos na igreja, as irmãs aposentadas, idosas,
se reunindo para conversar, né? E as irmãs começam a falar, olha, Deus fez isso na minha vida, foi uma maravilha. A outra irmã fala, olha, não, eu ouvi aquela pregação do pastor, pratiquei e minha vida transformou. Cada uma irmã foi falando, agora tinha uma que ficava quietinha. Aí elas perguntaram, você não tem nada para contar que Deus fez na sua vida, né? Uma maravilha. Ela falou, não tem, porque todas essas pregações que vocês ouviram, eu também ouvi, mas eu não coloquei em prática nada disso. O solo, irmãos, o solo. Qual solo nós vamos ser? Será que a gente ouve com preguiça, com desatenção, com indiferença? Como eu falei, irmãos, às vezes pode ser uma pregação que não seja a melhor de todas, mas se você ficar atento, irmãos, se você ficar atento, você vai receber algo do céu. É do céu. Não é do pastor, não é do céu, irmãos. Imagina, é do céu. E a gente vai perder essa oportunidade? Não pode. Pelo amor de Deus, não pode, irmãos. Tem uma história de um pastor também que ele veio ao culto, empolgado, pregou uma mensagem, todo mundo, aleluia, glória a Deus, que mensagem maravilhosa, cumprimentaram o pastor lá fora. O pastor, hoje o senhor foi usado. Maravilha. Aí passou a semana toda, o pastor convivendo com os irmãos ao longo da semana, chegou no domingo, o pastor, abre de novo, irmãos, naquele capítulo que nós lemos, prega a mesma mensagem, Todo mundo deu uma glória a Deus, o pastor, a palavra foi tão impactante que o pastor resolveu repetir, né? Foi uma bênção, né? Às vezes algum irmão não ouviu, o pastor repetiu. Amém, pastor. Né? Aí o pastor convivendo com os irmãos ao longo da semana, no outro domingo, o pastor, irmãos, vamos abrir de novo naquele lugar. Pregou a mesma mensagem, terceiro domingo seguido. Os irmãos, mas o que deu no pastor, né? Será que está com Alzheimer? Está com a idade um pouco avançada. Quarto domingo. Irmãos, abre lá no capítulo, vamos de novo. Pregou a mesma mensagem. Quinto domingo, irmãos. A mesma mensagem o pastor trouxe. E aí os irmãos levantaram. Pastor, peraí, não, já é o quinto domingo, pastor. A gente não aguenta mais essa mensagem. Muda aí. Né? O senhor não está tendo tempo. Ele falou, irmãos, tem um mês que eu estou pregando essa mensagem e que vocês dão glória a Deus, dão aleluia, falam que eu fui usado, mas vocês continuam fazendo a mesma coisa do que eu estou pregando para vocês não fazerem. Já tem um mês. E vocês não mudaram nada. Eu estou falando diretamente com vocês. O que está acontecendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será, irmãos, que a gente está aqui pregando, e estamos igual a esses irmãos, que não tomam nenhuma atitude, e vai ser necessário repetir o mesmo sermão? Eu preguei há um tempo atrás, não adianta nem se perguntar quem foi, né, porque, na verdade, nem está aqui, mas eu preguei uma mensagem, glória a Deus, aleluia, pregou-se, e eu depois acabei conversando com um dos irmãos, uma das pessoas aqui da igreja, e o irmão contando a vida e tal, e ele falou, Romulo, porque eu estou fazendo tal coisa. Ele falou falar para mim que estava fazendo justamente aquilo que eu tinha acabado de pregar, e ele estava no culto, para não fazer. Preguei aqui, li os versículos, porque tudo bem, a minha opinião, a pessoa discordar e fazer outra coisa, mas li os versículos, e o irmão assim, estava no culto, depois comentando comigo, porque eu estou fazendo tal coisa, fazendo justamente o contrário do que foi pregado. Aí como é que pode isso, irmãos? Né? Porque veja só, mesmo se a pessoa viesse me falar, olha, Romulo, eu sei que você pregou no domingo sobre isso, eu estou fazendo diferente, mas é porque eu tenho meu tempo. Mas a pessoa nem se atentou, irmãos, nem se atentou que estava fazendo o contrário do que foi pregado. Porque se ela fizer por rebeldia, ou não, ainda não aprendi isso, pelo menos a pessoa captou a mensagem, mas não, ela estava fazendo e comentando comigo, não ligou uma coisa com a outra. Aí como é que faz, irmãos? A gente precisa ouvir, a gente precisa ter ouvidos para ouvir, e praticar, e levar isso adiante, porque senão a nossa vida não muda, porque senão os midianitas vão vir e vão assolar, irmãos, vão destruir tudo. Irmãos, abra comigo Levítico, capítulo 26, terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia. Veja, irmãos. Levítico, capítulo 26. Irmãos, a pregação aqui, a mensagem que nós ouvimos, não é para gerar mero conhecimento. Não é para satisfazer a sua consciência, né? Eu tinha que ir na igreja, né? Porque eu tenho esse compromisso, eu tenho que ir todo domingo. Aí eu vou. Não é para isso. A pregação é para gerar arrependimento, para gerar mudança. Se é pregado e você não mudou, você não foi transformado, então há um problema. Não é para te dar conhecimento, é para te dar transformação de vida. Levítico capítulo 26, trecho belíssimo, irmãos. Vamos a partir do verso 3, capítulo 26, verso 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Quem quer isso, irmãos?
Maravilha, né? Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo, que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Veja, irmãos, só bênção. Bênção, bênção, bênção. Deus falando, se vocês obedecerem aos meus decretos, ouvirem os meus mandamentos, vocês receberão bênção sem fim, colheitas abundantes, seus inimigos serão derrotados, tudo isso. Maravilha. 100% das igrejas que vocês forem, vocês vão ouvir isso aqui, irmãos. 100%. Mas esse capítulo, nós lemos 13 versículos, esse capítulo tem 46 versículos. Faltam 33 versículos. Os outros 33, 99% das igrejas de fora não vão ler para vocês. Não vão ler esses 13. Com certeza, todas vão ler esses 13 versículos. E 99% das igrejas não vão ler, irmãos. Eu garanto para vocês, eles não vão ler os 33 versículos seguintes. Desde que eu comecei minha caminhada cristã, eu falei, Senhor, eu vou ler a palavra. Eu vou ler porque as pessoas estão pregando, eu não sei. E eu fui lendo a Bíblia. E eu caí nesses 33 versículos. Por isso que é importante você ler. Agora, a pergunta que eu te faço, meu irmão e minha irmã, vocês querem conhecer só esses 13 versículos de bênção ou querem conhecer os outros 33 também? Todos, certeza? Mas os outros lá não leem, irmão. Talvez melhor pular isso. Vamos ler, irmãos, 33? Essa é uma igreja diferente, a gente lê os outros. Verso 14, irmãos. Isso está na palavra e repete em Deuteronômio, irmãos. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Não foi isso que nós lemos em Juízes 6? O meu rosto estará contra quem, irmãos? Contra vocês. Alguém quer Deus como inimigo? Meu Senhor. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Parece gente de depressão, hein? Fugindo mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Olha só, depois disso tudo, se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Veja só, atenção. Não obedeceu, desprezou a Deus, não ouviu o que Deus está falando. Ignora Deus, não estou nem aí porque Ele está falando. Eu venho à igreja, mas não vou mudar nada. Vem tudo isso. Aí Deus fala, qual o objetivo de Deus? Que a pessoa se conserte. Aí Ele fala, se eles ainda assim não ouvirem, eu castigo 7 vezes mais. E aí Ele vai falar o que é 7 vezes mais. Vamos para o verso 21. Depois desses 7 vezes mais, Ele fala, se continuarem se opondo a mim. Veja, nós lemos que Deus ia ser contra nós, não é? Mas olha o que o versículo está falando. Quem está se opondo, irmãos? É nós que se opomos a Ele quando ignoramos. Agora, 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, recusarem ouvir, olha só. Eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Então, castigou, depois 7 vezes mais, depois outros 7 vezes mais. Verso 23. De novo, se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, sempre é nós se opondo, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei de novo, 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E no verso 27, ele fala de novo o que é esses castigos. Verso 27, se apesar disso tudo, tantas correções, tantos alertas, falando tanta coisa, se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, eu estou falando, ou seja, é Deus que está falando, eu falo. Se ainda assim vocês não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo o castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Até aqui, irmãos. As igrejas falam só das bênçãos. Serve a Deus, vai ser só maravilha. E é verdade. Só que nós precisamos alertar, irmãos, se você vem e ouve, despreza Deus, ignora o que Ele está te falando, não toma uma atitude na sua vida, Ele fala, eu vou te disciplinar.
Está lá em Hebreus capítulo 12. O pastor Wagner já leu várias vezes, eu não vou abrir, por causa do tempo. Ele nos disciplina como a filhos, ele disciplina. E fala, se vocês continuarem a desprezar meus mandamentos, eu castigo 7 vezes mais. Se depois disso tudo, vocês continuam se opondo a mim, eu castigo 7 vezes mais. Se de novo continuarem se opondo, eu castigo 7 vezes mais. Porque o objetivo principal de Deus não é te dar uma vida perfeita, sem sofrimento. O objetivo principal de Deus é mudar a sua vida, transformar o seu caráter, fazer você um homem santo, uma mulher santa, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, pessoas que colhem porque têm uma vida justa, colhem porque são pessoas que se dedicam a Deus, que procuram ser pessoas boas, que procuram ser pessoas honestas, pessoas que permitem-se ser corrigidas. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ouvir e obedecer. Chegavam a Jesus e falavam, olha, feliz é a mulher que te deu a luz. Quem é a mulher que deu a luz a Jesus? E a gente fala, né, bem-aventurada, né? E aí fora algumas pessoas exageram até nessa adoração a Maria, mas Jesus fala, mais felizes ainda são aqueles que ouvem a minha voz e me obedecem. Mais felizes. Você quer ser mais abençoado, mais bem-aventurado que Maria? Ouça e pratique. No capítulo 3 de Mateus, na palavra dos semeadores, depois vocês podem ler lá, não vamos abrir. Os discípulos perguntam, Jesus, por que o Senhor ensina em parábolas? Por quê, né? Às vezes a gente olha uma parábola, não, é para ajudar a gente a entender melhor, né? Mostra uma metáfora, a gente enxerga, né, o plantador jogando a semente no chão, né, a gente identifica. Né? Então, é uma ferramenta didática. É uma ferramenta didática? Também. Mas sabe o que Jesus fala? Eu falo por meio de parábolas, para que vocês que buscam a palavra, vocês buscam a verdade, vocês entendam. Mas também para que aqueles que não querem ouvir, não entendam. Eu não quero que eles entendam. Porque eles colocam o seu coração e desprezam, não querem ouvir, então não vão ouvir. No verso 15 de Mateus 3, é assim, o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade para ouvir com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, por que Jesus falava em parábola? É uma ferramenta didática? Sim. Mas também para ocultar a verdade daqueles que desprezavam a verdade. Ele fez isso, para que eles não pisassem na palavra de Deus, não era jogar a pérola aos porcos. Então, irmãos, veja só, que Jesus fale em parábolas e seja para você captar, porque você está atento, porque você não está desprezando, porque você está com o coração sedento pela verdade. Nós temos que prestar atenção, irmãos. Prestar atenção no que é dito. Abra comigo em Hebreus capítulo 2. E aí eu já vou encerrando. Hebreus capítulo 2, verso 1. Olha o que nos é dito, irmãos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção. Vamos repetir isso comigo? Por isso é preciso que prestemos maior atenção. De novo. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha porque muita gente desvia. Porque se a mensagem transmitida por anjos... Que mensagem transmitida por anjos? Lá do Antigo Testamento. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então, irmãos, se aquilo que se ensinava no Antigo Testamento, Moisés, ali na lei, os israelitas tinham que prestar atenção, quanto mais nós, que temos a mensagem da cruz, que temos uma igreja, que temos a palavra de Deus todinha aqui. Jesus fala que os profetas ansiavam por ter essa oportunidade que nós temos. Você vê um profeta Isaías, ele não tinha um Novo Testamento para ler, irmãos. Não tinha. Nós temos. Olha o privilégio. E o que valor que a gente está dando? Isaías, ele daria 2 braços e 2 pernas para poder ler uma Bíblia dessa. E a gente dá quantos pedaços de unha, irmãos? Né? A gente tem que dar valor, prestar mais atenção. Né? E não se recusar a ouvir. Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, irmãos. Ouça. 1 Tessalonicenses 4, não preciso abrir, vamos ficar de pé, queridos, por favor. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo parece que fala com o coração, irmãos. Fala com o coração para os Tessalonicenses e eu acho que para a gente também. Ele fala assim, quanto ao mais, irmãos,
Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, vocês assim estão procedendo. Eu creio, sim, que nós aqui da igreja também estamos procedendo assim, caminhando para agradar o Senhor. Agora lhes pedimos, e eu peço a vocês, e exortamos e exorto vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam, irmãos, cada vez mais. Cada vez mais. A caminhada cristã é para crescer. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Vocês têm conhecido, irmãos, os mandamentos que nós entregamos para vocês na autoridade do nome de Jesus. Tudo isso aqui é feito para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que a nossa vida seja transformada e para que os midianitas não nos dominem, não nos vençam. Nós precisamos ouvir, irmãos, precisamos praticar. Se a cada dia que nós entrarmos aqui, nós tomarmos essa atitude, eu vou ser solo fértil, o diabo não vai roubar a palavra, eu vou dar ouvidos ao Senhor, a gente pode esperar consagração, vitória, consagração, vitória, mais santidade, mais vitória. Esse é o ciclo que o cristão tem que viver. Esse é o ciclo que Deus quer que você viva. Para isso, irmãos, nós temos que dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos a Deus. Vamos ficar de joelhos, irmãos, quem puder. Porque eu acho, irmãos, que diante de tanto que se pode ouvir aí fora, em cursos, na televisão, que a gente dá ouvido a tudo isso, a tanta informação, irmãos, que a gente ouve, presta atenção, às vezes a gente não dá ouvidos a Deus, irmãos, a Deus. E a gente precisa estar com nossos ouvidos abertos. Precisamos estar atentos, prestar mais atenção. Para quando Deus abrir a sua boca e falar o nosso coração esteja como um solo fértil. E a gente esteja disposto a agir mediante o que Ele falou. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Porque o Senhor fala, porque o Senhor não desampara os teus filhos. A cada dia que se abre a tua palavra aqui, o Senhor fala aos nossos corações, as tuas escrituras são abertas, são explicadas, Senhor. Nós temos esse privilégio de ouvir a mensagem do céu que os profetas não tiveram oportunidade de ouvir. Nós ouvimos sobre a cruz, ouvimos sobre o Espírito Santo, ouvimos sobre o nosso Papai do céu. Os profetas nunca te chamaram de Pai, Senhor. E nós temos essa oportunidade de chamar de Pai. E que a gente possa ouvir o nosso Pai e como filhos obedecer. Como filhos não desprezar a voz do nosso Senhor que está nos céus. Senhor, o Senhor merece tão mais respeito, merece tão mais, que a gente preste atenção à tua voz e ouça os teus comandos e receba as tuas bênçãos. Nós precisamos estar no monte de bênçãos, Pai. Nós precisamos ouvir tua voz e nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Ajuda-nos a vencer toda resistência, toda negligência, Senhor, toda preguiça de às vezes ouvir tua palavra, de abrir, né, a tua palavra, de ler, de ouvir uma pregação, de vir à igreja. Que a gente dê valor, Pai, à palavra que é pregada. Senhor, se a gente não der valor à tua palavra que é pregada, ao que o céu faz aqui, por que o Senhor nos levaria aí para o céu, onde o Senhor vai falar continuamente? Se nós te ignorarmos aqui, por que o Senhor nos levaria aí para o céu para te ignorar? Não. Meu Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor falar. Que a tua igreja possa ouvir quando o Senhor falar, Pai. Age cada vez mais no nosso meio. Quebra todas as barreiras, Senhor. E ajuda-nos a vencer, Pai, todas as barreiras colocadas diante de nós. Que a gente dê ouvidos ao que o Senhor fala. Cada pregação, a gente entre e não saia da mesma forma, Senhor. Não saia. O Senhor foi fiel em fazer isso comigo, Senhor. Faz em cada um dos meus irmãos. Transforma-os em solos férteis, Senhor. Nós não podemos ser solos desérticos, rochosos, cheios de espinhos. Não podemos. Essa é a tua igreja, Senhor. Que cada vez que a tua palavra seja aberta, que cada um dos irmãos comecem a trabalhar. Que é hora de receber a mensagem, é hora de estar atentos, é hora de ouvir a voz do Senhor dos Exércitos, é hora de desfrutar de um privilégio sem fim, de ouvir a tua voz, de estar junto ao Senhor, sentado no teu colo, ouvindo o Senhor nos explicar as Escrituras, ouvindo o Senhor falar dos nossos problemas, falar das soluções, falar de tudo que nós precisamos, Pai. Nós precisamos colher a 100, a 60, a 30 por um. Que o maligno não roube a palavra de nenhum dos nossos irmãos aqui, Senhor, não roube. Que a gente possa viver a tua palavra a cada dia, ouvindo, recebendo, crescendo na fé, prestando atenção e deixando o Espírito do Senhor agir. A fé vem pelo ouvir, Senhor, e faz com que a gente ouça, Pai. Ajuda-nos a ouvir, e que a tua igreja, Senhor,
Tome essa atitude de dar ouvidos a Ti, não desprezar o que o Senhor fala, tomar as atitudes, agir de conformidade ao que o Senhor fala. Temos mais respeito por Ti do que pelo chefe terreno. Cada vez que o Senhor falar, a gente se submeta, se entregue, não se justifique, tome atitudes e honre ao Senhor, Pai. O Senhor merece, Senhor, a nossa obediência. O Senhor merece a nossa entrega, a nossa confiança de que o que o Senhor falar, seja isso, nessa direção que nós vamos, seguindo ao nosso Senhor, construindo a casa sobre a rocha, para quando vier a tempestade, ela vai encontrar um povo forte, um povo temente ao Senhor, um povo que o solo é fértil. Se a pregação for simples, vai frutificar. Se for profunda, mais ainda. Mas toda a pregação, esse povo frutifique para a glória do Senhor. Essa igreja é tua, Senhor. Faz a tua boa obra, frutifique em nós, Senhor. Nosso coração é teu, solo fértil. Bata aí no seu coração, irmão. Bata no seu coração e fala: solo fértil, solo fértil, solo fértil. Eu sou, vamos lá, irmãos. Eu sou solo fértil. Eu sou solo fértil. Eu sou solo fértil. Glória a Deus. Vamos bater palmas ao nosso Deus. Solo fértil, solo fértil. Aleluia, solo fértil. Se nós fizermos isso, irmãos, vai frutificar a 100, a 60, a 30 por 1. E não vai haver midianitas. Não vai haver força das trevas. Não vai ter espaço para as trevas na nossa vida. E nós vamos andar de vitória em vitória. Uma igreja crescendo, principalmente espiritualmente. Uma igreja que glorifica a Deus, cheio da alegria que vem do alto. E vê, irmãos, um sorriso dos lábios de Deus. Ele vai ver que está sendo ouvido. Amém.